Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena. E antes de falar sobre o filme que eu vou falar hoje, que é A Batalha do Biscoito Pop-Tart, o Unfrosted, do Jerry Seinfeld, eu queria fazer um convite. Vai começar a cobertura do Festival de Cannes no próximo dia 14. Eu vou estar em Cannes mais uma vez, eu vou todos os anos. Eu queria convidar vocês para apoiarem a cobertura para Cannes. Tem um grupo que eu criei no WhatsApp, que é um grupo exclusivo para quem está apoiando a cobertura de Cannes. Eu já tinha feito isso no Festival de Berlim, funcionou muito bem. Eu publico informações o dia inteiro, coloco eu saio dos filmes e comento o que eu achei dos filmes, falo coisas de bastidores, mostro muita coisa da cidade, enfim, do funcionamento do festival. E tem uma interação muito bacana com as pessoas que participam desse grupo lá no WhatsApp. E para participar do grupo do WhatsApp é só, como eu falei, apoiar através da chave Pix. Não tem valor mínimo, também não tem valor máximo. O Pix, a chave Pix é cinema@cinemaencena.com.br. E aí, fazendo o apoio, é só me mandar uma mensagem por DM no Twitter, no Instagram, ou colocar aqui no comentário no YouTube. E eu mando o link para entrar no grupo no WhatsApp. Tá bem bacana. Bom, eu assisti, como eu falei, a Batalha do Biscoito Pop-Tart, Unfrosted, que é o filme que marca a estreia do Jerry Seinfeld na direção. Ele tinha feito o B-Movie, que ele coescreveu, produziu, fez a voz, mas ele não dirigiu. Aqui ele estreia como diretor, infelizmente. Não porque ele não possa fazer alguma coisa boa, mas é porque essa estreia dele realmente é uma das coisas mais desastrosas. Sério, tinha que inventar um nome, um termo diferente para descrever um filme que é ruim nesse nível, que é a Batalha do Biscoito Pop-Tart. É um negócio assim. O filme é produzido pela Netflix, é aquela coisa que você vê claramente assim, o Jerry Seinfeld escreveu o roteiro, co-escreveu junto de 3 outras pessoas, os 3 caras, inclusive, co-escreveram o roteiro com ele, também escreveram o B-Movie, e você vai ver os créditos deles no IMDb, você vê claramente a origem dos problemas desse filme lá. Não só eles co-escreveram o episódio de Seinfeld, ok? Mas escreveram do Keenan Wayans, que fracassou o programa, do Dana Carvey, que fracassou vários programas de sketch, e isso é uma coisa que você claramente o problema é refletido aqui, porque é um filme que ele não tem estrutura. Ele vai jogando, ele vai tentando criar de cena para cena momentos cômicos, nenhum funciona, nenhum mesmo, literalmente nenhum funciona. É impressionante isso. Eu nunca vi um filme que tenta criar tanta piada e literalmente nenhuma funciona. E, do ponto de vista estrutural, é isso. Eles estão tão acostumados a escrever coisas que são pontuais, sem estrutura geral, que se manifesta aqui no roteiro. Aliás, a própria estrutura narrativa do filme é de uma artificialidade incrível. Porque é muito comum, quando você contar uma história, que você tem a figura do narrador. Ele está contando a história para outra pessoa, e aí, ao longo do filme, através da narração, né, em off, o voice-over, você vai ouvindo aquela história. Aqui, tudo bem, mas aqui ele não cria uma justificativa para isso. Começa o filme com um menininho que está fugindo de casa, esse menininho para uma lanchonete, né, o que eles chamam de diner, e pede um cereal, porque tive um dia difícil, né, como se fosse uma pessoa que no final do dia está tomando um uísque, e ele pede cereal, e o Seinfeld está do lado e fala assim, deixa eu te contar, você sabe a história disso aí? Vou te contar a história disso aí, você quer que te conte? O menininho fala, não. Pena que ele não ouve o menininho, se ele tivesse ouvido o menininho, fala, então tá, não vou contar, pronto, a gente tinha sido poupado. Mas não, sendo o Seinfeld, e essa coisa do cara que é absolutamente... acredita que o mundo deve a ele os seus ouvidos, ele ignora o menino, continua contando e tortura o menino, tortura a gente. E é uma coisa impressionante, assim, porque aí ele conta a história pro menino e depois é isso, o menino não tem justificativa nenhuma, o menino é só isso, é uma das desculpas para adotar essa estrutura narrativa mais artificiais que eu já vi, e olha que existem muitos exemplos. E aí ele vai contando a história que se passa nos anos 60, mistura, inclusive, personagens reais com personagens fictícios, as duas empresas centrais são reais, né, a Kellogg's e a Post, e conta a história de uma batalha pelo lançamento de uma coisa para comer no café da manhã, que não depende de leite, não é cereal, é só colocar na torradeira e pronto. E eles começam uma disputa para ver quem vai lançar primeiro, porque quem lançar primeiro domina o mercado. Então ele equivale a isso, ele equipara a isso, ele os outros 3 roteiristas, 4 roteiristas ao todo para escrever essa porcaria desse filme, 4, um negócio impressionante. Ele equipara isso, ele tenta adotar uma certa referência aos Eleitos. É um filme muito bacana, inclusive, sobre a corrida espacial. Ele tenta, inclusive, equiparar com a corrida espacial, até pelo fato de se passar na década de 60. E ele nos lembra o tempo inteiro que o filme se passa na década de 60. Porque em vários momentos o personagem diz, não, porque são os melhores meses dos anos 60. Ou, eu estou fazendo Shakespeare para os anos 60. Ou, porque aqui nos anos... Só falta ele dizer, nós que aqui estamos nos anos 60, porque... E aí, é isso. Poderia ser uma piadinha quase que metalinguística, poderia, mas não da forma como ele faz. Da forma como ele faz é simplesmente quase como diálogos positivos. Deixa eu ressaltar que é na década de 60. E aí tem a disputa entre essas duas empresas, uma tem como CEO o Jim Gaffigan, a outra tem como CEO a Amy Schumer,
que é a Amy Schumer, diga de passagem, é uma das piores coisas que aconteceram à comédia, ela é a morte da comédia, de certa maneira, não só porque ela nunca foi capaz de fazer nada que seja minimamente engraçado, porque não é, nunca conseguiu, como ainda uma plagiadora com várias acusações de plágio, ter roubado piadas de outras pessoas, né? Ela é desprezada no meio do stand-up, e é muito revelador que o Seinfeld chama para colocar num destaque, com um papel de destaque desse, e é uma figura que não tem timing cômico, não tem carisma, não tem presença, e obviamente por todas as denúncias, nem capacidade de criar o próprio texto. E o outro é o Jim Gaffigan, que é um cara que, como stand-up, ele é bem melhor. Ele tem um histórico stand-up, que inclusive até usa muito de metalinguagem, ele mesmo comentando próprio durante o stand-up, mas enfim, não vou devagar. Não vou devagar, mas ao mesmo tempo cabe nessa reflexão, porque assim, como eu falei no vídeo lá sobre o Rick Gervais, eu não vou dizer que eu sou um expert em stand-up, mas eu tenho um conhecimento razoável da história do stand-up. Assisti stand-up de todas as épocas, assim, eu conheço relativamente bem stand-up. E o filme, ele tem comediantes stand-up, praticamente, não só stand-up, mas principalmente stand-up, em praticamente todos os papéis. Pode ser uma pontinha, uma pessoa que vai entrar em um momento, vai dizer uma coisa e vai sair, é um comediante stand-up. Inclusive, um dos melhores comediantes stand-ups para mim da contemporâneos, que é o Bill Burr, faz o Kennedy nesse filme. Nem o Bill Burr consegue fazer nada engraçado no filme. Aliás, Melissa McCarthy, que não é comediante stand-up, mas enfim, que é uma atriz cômica muito boa, não consegue extrair graça de uma cena. Por quê? Porque o filme, ele se... Tô me adiantando. É tanta raiva pelo filme que eu tô me adiantando. Como eu falei, eles equiparam uma corrida espacial. Então eles juntam equipes de mentes brilhantes. Aí tem o Jack McBrayer fazendo a mesma coisa que ele sempre fez no 30 Rock. Ok, simpático e tal, mas enfim, nada de novo. James Marsden, que tem se revelado um talento cômico, fica preso à única piada de mostrar músculos e dizer, olha como eu sou bonito. E o problema não é o James Marsden, porque, como eu falei, ele é talentoso e já demonstrou talento cômico. É da direção e do roteiro. Ou você tem o Bob Moynihan, que faz um chefe italiano, o Bob Moynihan, que é uma das figuras mais subestimadas da história do Saturday Night Live. É um cara sempre muito talentoso. Aqui não consegue fazer absolutamente nada. Você tem, como eu já falei, o Jim Gaffigan. A Amy Schumer não é subestimada, ela é ao contrário, só extremamente superestimada, e aquele extra ruim no filme, no que ele pode. No que ela pode. E é isso, todas as cenas. Se você tem uma cena, vai ser um comediante stand-up, ou vai ser alguém que fez parte do Saturday Night Live. O Mike Day, por exemplo, fazendo um dos 3 mascotes. Enfim, Hugh Grant, que tem encontrado uma maneira de se divertir, nos divertir com a sua rabugice nos últimos anos, na sua persona cinematográfica. Paddington 2, ele é brilhante. Aqui, de novo, não tem um momento divertido no filme. E o filme, ele tenta fazer todo tipo de humor. É um desespero tão grande para tentar fazer rir que ele primeiro, tem humor de situação que não funciona. Tem humor, aliás, é até surpreendente que não chega a ter pastelão de torta na cara, mas enfim. Tenta fazer trocadilho. Eles são nossos taste pilots. Ok, tio, legal. Algumas piadas tentam ser através da gritaria. Você não entende que a minha empresa está à beira do colapso? Ele gritou uma palavra, isso é engraçado. Em outros momentos ele tenta fazer um humor nonsense, como fazia o Abraham Zucker, muito bem, mas aqui não funciona. Tem uma câmera no esfregão e a câmera é óbvia. Isso, agora vamos fazer um humor escatológico. Tem um monte de vaca formando um corredor e que elas todas estão com a bunda para esse corredor, a pessoa tem que passar correndo. É um negócio assim, ele tenta todo tipo de humor, nenhum funciona. É um negócio assim, é um fracasso em vários níveis diferentes, é uma coisa que chega a ser impressionante. E às vezes ele tenta, inclusive, fazer sátira ou parodiar outros filmes ou acontecimentos culturais. Olha como é que o Seinfeld parou no tempo. O filme tem piada sobre Titanic, o filme, que é uma cena que é uma brincadeira, digamos assim, com a insurreição, tentativa de insurreição em 6 de janeiro nos Estados Unidos, e aí vai cair, ele diz, não, eu não vou te soltar, quer dizer, é uma referência ao Titanic. Ele tem uma referência visual Apocalipse Now, que é tolíssima. Ele vai fazer brincadeira com o Poderoso Chefão, que é um encontro das pessoas que são donas lá das empresas de cereais e tal. Olha o que é, tipo, vou fazer uma reunião dos poderosos. Então, tudo bem, eu vou fazer uma referência ao encontro das 5 famílias em O Poderoso Chefão. Ele não faz absolutamente nada, sempre são pessoas em volta da mesa, pronto. E antes da cena começar, ele coloca assim, supermercado, a cena se passa, o supermercado Barzini. Essa é a piada.
porque você pegou o nome de um personagem que era o chefe das 5 famílias no Poderoso Chefão, e aí eles vão se encontrar no supermercado Barzini. É de uma preguiça isso. Vocês entendem? São 4 roteiristas. Olha o nível da preguiça. Vou fazer uma referência ao Poderoso Chefão, vou pegar o nome do personagem e botar no supermercado. Esse é o nível da preguiça. Tem um momento... Olha, gente, é um negócio assim inacreditável, porque você vê assim, o cara parou no tempo. Sabe, parou no tempo. Tem um momento em que a personagem da Amy Schumer, ela quer que as crianças experimentem o negócio novo que eles inventaram lá, só que a torradeira não funciona, e ela fala assim, então deixa, I'm going to do it raw. Alguma coisa assim, uma frase que ela diz. O que ela está fazendo ali é uma piada, juro, não sei se vocês vão lembrar, esse é o nível do Bill O'Reilly, que durante muitos anos foi um dos principais âncoras da Fox News, extremamente conservador. E quando ele já estava no maior sucesso da Fox, vazou uma imagem de quando ele estava no começo da carreira em uma emissora local, e aí eles estavam pedindo para ele gravar a chamada programação, e aí ele estava ficando irritado, ele grita assim, chega, não vou fazer isso não, we'll do it live, nós vamos fazer ao vivo. E o Seinfeld resolve fazer uma piada com isso. Com um cara que já deixou de ser uma figura relevante há muito tempo, com o acontecimento da carreira dele, que já era uma carreira do passado da carreira do cara, de um negócio que até virou meme durante certo tempo, há uns 15 anos, e ele bota isso numa comédia em 2024. Aliás, a frase exata que ele diz é forget the toaster, que ela diz, porque é o que ele diz lá no original, é forget the teleprompter, alguma coisa assim. Então, enfim, é obviamente uma referência. E de um ponto de vista de direção, a estreia dele na direção, você vê claramente que o cara não tem o menor... Ele não sabe o que ele está fazendo. Exemplo, por exemplo, contra-zoom. Ele aprendeu o contra-zoom porque ele viu em filmes e achou, legal, vou colocar o contra-zoom, que é aquele movimento que o Hitchcock inventou no Corpo que Cai para simular a vertigem, que é quando você movimenta a câmera numa direção e você faz um zoom na direção oposta. Então, ou você faz um traveling se afastando ao mesmo tempo que você faz um zoom in, ou você se aproxima ao mesmo tempo que você faz um zoom out. E ele usa isso em 2 momentos para salientar uma percepção do personagem. Não tem graça, não tem... visualmente ele consegue tornar um negócio desinteressante, ele repete, faz 2 vezes porque ele acha que funcionou da primeira, enfim. Tá. Outro momento, você tem um personagem, olha o nível. Tem um personagem que está olhando por binóculos a personagem que está do outro, a quilômetros de distância. E aí ele está olhando e a pessoa lá está fazendo uma coisa com a máquina de escrever que não vem ao caso. É bater na máquina de escrever em alguém. E aí o que ele faz? A gente está vendo, ele não consegue nem manter a lógica, porque primeiro quando a gente vê, obviamente, do ponto de vista do binóculo, a gente não ouve o que está acontecendo lá, porque a gente está do ponto de vista subjetivo de quem está a quilômetros de distância. E aí chega um momento simplesmente que a gente está vendo o ponto subjetivo do binóculo, que está a quilômetros de distância, acontece o negócio da máquina de escrever e ele conclui o som da máquina de escrever. Quer dizer, não tem a menor lógica, naquele momento, a gente está ouvindo aquilo. Não entender o que significa a subjetividade perceptiva no momento que você está construindo uma narrativa. Por falar em som, eu nem vi isso, eu até esqueci de ver quem compôs a trilha desse filme, mas esse cara, eu espero que ele tenha ganhado muito dinheiro, porque deve ter sido o compositor que mais trabalhou nos últimos anos, porque não tem 1 segundo no filme que não tem a trilha. Porque é isso, ele tem que salientar o tempo todo, olha, isso é engraçadinho, olha, isso é engraçadinho, olha, isso é engraçado, agora é uma piada, agora é o momento de suspensezinho, não, é comédia de novo, e volta a trilha que era de suspense. Ele faz até coisa de trailer, sabe aquela coisa antiga assim que trailer faz muito, que tá tendo a musiquinha, aí de repente vai ter o punchline, você para a trilha para ter o punchline, e aí continua de novo. É um negócio, de verdade, é um negócio tão pedestre, tão de gente, que é isso? Que qualquer coisa que eu fizer tá bom, eu sou o Seinfeld, né? Eu já convenci a Netflix a botar uma fortuna nesse roteiro, que obviamente não tinha a menor condição de ser filmado, eles já toparam filmar esse roteiro que não tinha condição nenhuma de ser filmado, então na hora de fazer a direção, e olha, é impressionante, porque você vê o valor gasto pela Netflix na tela, a direção de arte do filme, recriação de época, os figurinos, são lindos, mas a serviço de quê? A serviço de quê? Absolutamente nada. E essa é a questão, assim, que muitas vezes você vê claramente, eu acho que é um dos grandes problemas, isso não é uma teoria minha, tá? Isso é algo que acho que é senso comum e que sempre se fala. É muito comum você ver um comediante que no início de carreira ele é brilhante, observações certeiras, ácidas, ele consegue precisar exatamente através da sua crítica os pontos fracos da sociedade, os absurdos da sociedade, e ele vai ficando famoso, vai ficando rico,
e perde o contato com a realidade e o humor dele se sacrifica com isso. A gente tem inúmeros casos disso ao longo da história do stand-up. São raros, inclusive, os comediantes que conseguem fazer um sucesso tão absoluto que eles ficam, né, tão ricos que eles conseguem com o mesmo tipo de humor. Normalmente é porque eles ainda insistem em manter algum tipo de contato com a realidade. O Bill Cosby é um exemplo disso, que era um comediante que, de certa maneira, revolucionou o stand-up na sua época, depois absolutamente irrelevante, um ponto de vista de stand-up, depois que ele começou a fazer sitcom. Você tem, por outro lado, você tem o Richard Pryor, que conseguia se manter porque ele mantinha um contato com as suas raízes. Você, George Carlin, porque ele mantinha a sua observação sobre a política e o que estava acontecendo no mundo. Mas, de modo geral, é muito comum você ver os caras se perdendo. E o Seinfeld é um exemplo disso. Eu vi uma entrevista do Seinfeld divulgando esse filme. Eu não sei se essa entrevista... Foi uma entrevista que ele... acho que é para Variety, o Vanity Fair, não sei. É uma que ele fala, meus 10 itens essenciais. E os itens essenciais dele são um relógio que custa 200 mil, não sei o quê, e blá, e tal. E aí, em certo momento, ele fala assim, uma caneta Bic. Caneta Bic para mim é essencial. Aí, ok, porque dá para entender, porque ele gosta de escrever à mão. Aí ele aponta, isso aqui não é uma caneta Bic, então eu não posso usar como exemplo. Mas ele fala da caneta Bic e ele mostra que a tampa da caneta, e se vocês forem ver a caneta realmente, ela é furada. Por que isso? Porque muita criança engolia, engasgava. Então, se você tem um buraco na tampa da caneta, se a menina engolir, não tampa a via respiratória. Pelo menos tem uma chance maior da pessoa, né, não interromper a via aérea, então dá para você tentar salvar, tirar aquela tampa, assim a pessoa ficar sem ar. E aí ele comenta nisso, que quando ele viu que tinha esse furo, e ele reconhece a entrevista, ele fala, por quê? Porque os advogados exigiram, porque muita criança estava se engasgando. Aí o que ele fez? Ele fala isso na entrevista. Eu liguei para o presidente da BIC. Olha o nível de descolamento da realidade. Ele ficou puto porque a caneta agora tinha um furinho, esteticamente desagradou. Ele até sabia que isso tinha um motivo importante, mas ele ligou para o presidente da BIC para reclamar. E ele até fala, ele teve que me atender, porque eu tinha um programa de televisão de sucesso. É um nível assim né, o mundo me deve a sua atenção. É um negócio assim, é isso, é um descolamento da realidade absurdo. E aí você vê, e aí, claro, outra coisa que ele falou durante a entrevista é como a extrema esquerda está acabando com a comédia, que é isso, assim, esses caras, Rick Gervais, Dave Chappelle, que é outros, né, vocês vê claramente, enriqueceram e perderam completamente o contato, e o humor sofre com isso, e eles reclamam porque eles não podem mais... Enfim, porque o humor ficou sem graça. E ficou sem graça por quê? Porque eles não podem fazer o mesmo tipo de humor que se tornou ultrapassado. Porque a sociedade evolui. Né? É uma reclamação que é estúpida. Porque se a gente for ver, por exemplo, uma coisa... eu fiz recentemente, eu preparei alguns cursos para Casa do Saber, eu curso de História do Cinema, então estou começando, mesmo no comecinho e tal, vendo o cinema mudo e tal. E o blackface, por exemplo, é um negócio extremamente comum em comédia. Não só em comédia, mas em comédia mesmo, assim, para ridicularizar, inclusive, aqueles personagens, como sendo figuras simplórias, figuras ignorantes, figuras, enfim, para você rir delas. Então eram atores brancos com o rosto pintado fazendo blackface. E aliás, tinha shows, tinha a versão do vaudeville, que eram chamados minstrels, que era tipo show de vaudeville só com blackface. E era comum, fazia sucesso e não sei o que. Chega um momento e fala, não, peraí, isso é absurdo, isso é errado. Eu tenho a impressão que se o Seinfeld vivesse na década de 20, ele ia reclamar, na década de 30, quando o blackface começou aliás, não, até durou mais tempo o blackface, mas enfim, quando o blackface começou a ser recriminado, acho que ele ia reclamar. Estão querendo acabar com o humor. E é isso, assim, é a mesma postura do cara que reclamou do buraco na tampa da caneta Bic, né? Porque ele fala, não, que o humor woke é sem graça e não sei o que, deixa a gente fazer piada e tal. Pô, vou dar o mesmo exemplo que eu acho que eu dei no vídeo do Rick Gervais. Anthony Jeselnik, para mim, é um dos melhores atores da geração dele, é relativamente jovem, acho que ele tem menos de 40 anos. O humor dele é absolutamente o que seria descrito como politicamente incorreto. Ele faz certas piadas com aborto, com criança, com pedofilia, mas é um humor que funciona. É um humor que funciona. Então, assim, quando você tem talento, quando você sabe como fazer a piada, e a sua piada não é necessariamente para ridicularizar uma minoria, mas é tocar um assunto tabu e falar dos absurdos desse assunto, ela funciona, ninguém proíbe. O problema é que esses caras querem ficar eles querem ficar na base do humor. Deixa eu fazer uma piada com Bill O'Reilly da década de 80. Deixa eu fazer uma piada com Titanic. E fica nesse nível superficial. Acaba o filme, por exemplo, o Unfrosted, a cena final, o que tem nos créditos? Bloopers, né? Erros de gravação e os atores dançando para a câmera. Ah, que legal, esse tanto de gente rica se divertiu fazendo o filme. Estão dançando para a câmera, então olha os erros. Errei minha fala, hahaha. Aliás, diga-se de passagem, nem isso funciona.
Nem os erros de gravação funcionam, são engraçados no filme. Agora, o que mais me espanta é que você vê o Seinfeld, pelo menos o Rick Gervais e o Dave Chappelle, eles reclamam, né, do humor politicamente correto, da censura, né? Eu já até falei isso, né? Eles reclamam de censura enquanto eles estão fazendo um especial para Netflix que vai ser exibido para milhões de pessoas e pelo qual eles ganharam milhões de dólares, né? Censura ótimo, queria ser censurado assim. Mas pelo menos eles fazem aquelas piadas que eles estão, tipo, olha, não posso fazer piada, eu vou fazer. O Seinfeld ainda reclama e nem... é o tipo de humor mais insosso do mundo. Não tem uma piada nos stand-ups do Seinfeld ou nesse filme que você fala, realmente assim, é esse tipo de humor que ele tá chateado que ele não pode fazer. É a mesma coisa, sinceramente, o Unfrosted é a mesma coisa, e o Seinfeld, de um chefe famoso virar e falar assim, não, a comida de hoje dos jovens chefes, elas não têm imaginação. É uma comida que é lugar comum, eles não se arriscam, eles não fazem nada. Venha ao meu restaurante. Aí você vai no restaurante do cara e ele faz arroz com batata frita. E a batata frita sem sal e o arroz em pedra. É isso. O Unfrosted é isso. O Unfrosted é uma refeição num restaurante de um chefe que reclama da falta de imaginação dos chefes mais jovens, mas ele só sabe servir arroz e batata frita sem sal e arroz em pedra. É isso que é o Unfrosted. É uma bomba esse filme, uma bomba. E é isso. Um grande abraço. Bons filmes.